A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre sucesso. É sobre fracassos, rejeições, desafios e, acima de tudo, persistência. Imagine ser rejeitado em Harvard 10 vezes. Reprovado na universidade 3 vezes. Ser humilhado em entrevistas de emprego, ganhar apenas $10 por mês e ainda assim acreditar que pode mudar o mundo. Eu passei por tudo isso e me tornei o homem mais rico da China. Mas não foi sorte, foi estratégia, visão e resiliência. Vivemos em um mundo onde muitos desistem na primeira dificuldade. Onde uma porta fechada já é motivo para abandonar um sonho. Mas eu sou a prova viva que aqueles que persistem, que enxergam oportunidades onde outros veem dificuldades, são os que realmente vencem. Eu não tinha dinheiro, não tinha contatos, não tinha apoio. Mas tinha algo que poucos têm: a capacidade de transformar desafios em trampolins para o sucesso. A minha história, além de ser inspiradora, é um manual de como pensar diferente, é agir quando ninguém acredita em você. Se você quer entender como um professor de inglês, sem dinheiro e sem influência, criou um império bilionário, então fique até o final. Esse não é apenas um vídeo sobre sucesso. É sobre como você pode aplicar esses princípios na sua vida para mudar completamente o seu destino. Eu nunca fui um gênio. Na verdade, passei longe disso. Fui reprovado em provas para entrar na universidade 3 vezes. Enquanto outros avançavam na vida acadêmica com facilidade, eu acumulava fracassos. Me candidatei a Harvard 10 vezes e fui rejeitado todas as 10. Muitos teriam desistido, mas eu não. A vida me ensinou que rejeição não significa o fim, apenas um desvio no caminho. Cada porta fechada me empurrava para uma nova direção, e foi assim que descobri que o verdadeiro aprendizado não está apenas nos livros, mas na forma como lidamos com os desafios. Minha família não era rica, e isso significava que eu não podia me dar ao luxo de errar muito. Mas errar foi exatamente o que aconteceu. Estudei em uma faculdade que muitos considerariam de baixo nível, mas foi lá que aprendi a ser criativo, a encontrar valor onde ninguém via. Enquanto outros menosprezavam aquela instituição, eu absorvia cada lição como se fosse ouro. A vida não se trata de onde você estuda, mas sim do que você faz com o que aprende. E o que aprendi ali me preparou para algo muito maior. Eu não era bom em matemática, não entendia de tecnologia, e meu inglês era péssimo. Mas sabe o que fiz? Encontrei um jeito de transformar minhas fraquezas em forças. Passei anos guiando turistas de graça para praticar inglês. Sem perceber, eu estava aprendendo a me comunicar, a entender pessoas, a negociar. O conhecimento está por toda parte, mas poucos sabem aproveitá-lo. Enquanto muitos esperam oportunidades, eu criava as minhas. E isso me levou ao próximo desafio da minha vida, um que testaria minha paciência e resiliência de uma forma que eu nunca havia imaginado. Quando terminei os estudos, a realidade bateu forte. Consegui um emprego como professor de inglês, ganhando apenas $10 por mês. Era pouco, muito pouco. Enquanto muitos buscavam carreiras tradicionais e salários melhores, eu me apeguei ao que tinha. Ensinar inglês me ensinou algo valioso. A comunicação é um dos recursos mais poderosos do mundo. O dinheiro era escasso, mas o aprendizado era abundante. Cada aula que dava me tornava um comunicador melhor, um líder melhor. Havia momentos em que sentia que não ia conseguir. Olhava ao redor e via pessoas desistindo, escolhendo caminhos mais fáceis. Mas a vida não recompensa quem escolhe atalhos. Eu precisava encontrar um jeito de transformar minha realidade, mesmo sem dinheiro, sem status, sem influência. O que eu tinha era a minha capacidade de aprender e de persistir. Foi ali que entendi que dificuldades financeiras não são um obstáculo definitivo, mas sim um teste. Aqueles que aprendem a lidar com a escassez desenvolvem uma habilidade que o dinheiro não pode comprar: a criatividade. As pessoas ao meu redor achavam que eu estava perdendo tempo, que um professor de inglês nunca se tornaria um empresário. Eu via diferente. Eu sabia que estava desenvolvendo algo que ia além de um simples salário. O mundo estava mudando, e eu queria fazer parte disso. Não tinha dinheiro, mas tinha uma mentalidade.
E foi essa mentalidade que me levou ao momento que mudaria minha vida para sempre. Minha primeira experiência com a tecnologia, algo que me faria enxergar o futuro antes mesmo que os outros percebessem o que estava por vir. Em 1994, tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos. Foi lá que vi um computador pela primeira vez. Era algo inacreditável para mim. Na China, ninguém falava sobre internet, ninguém entendia o que era aquilo. Mas eu enxerguei algo diferente. Não sabia nada sobre programação, não entendia como aquilo funcionava, mas algo me dizia que a internet iria mudar o mundo. E quando tive a chance de fazer uma pesquisa online, digitei a palavra China e percebi que não havia quase nenhuma informação sobre o meu país na web. Isso me deixou inquieto. Se a internet era o futuro, por que a China ainda estava de fora? Foi ali que entendi o verdadeiro valor de enxergar além do óbvio. A maioria das pessoas olhava para a internet e via apenas um computador. Eu via uma revolução prestes a acontecer. Voltei para a China com uma ideia fixa. Precisava trazer essa tecnologia para o meu país. Mas como fazer isso sem conhecimento técnico, sem dinheiro, sem apoio? Muitos riram quando falei sobre internet. Diziam que era um sonho impossível, que ninguém na China se importaria com isso. Mas eu sabia que, quando uma nova tecnologia aparece, os primeiros a entenderem seu potencial se tornam pioneiros. Não precisava ser um programador para construir algo grande. Precisava entender como conectar pessoas e resolver problemas. Era isso que a internet faria. Mas para transformar essa visão em realidade, eu precisava enfrentar mais desafios. O ceticismo das pessoas era apenas o começo do que estava por vir. Quando decidi criar um negócio baseado na internet, as pessoas riram. Disseram que era impossível, que eu estava sonhando alto demais. O governo não acreditava, os investidores ignoravam, e até mesmo minha família achava que eu estava desperdiçando meu tempo. Mas existe algo poderoso na resiliência. Quanto mais dizem que você não pode, mais forte você se torna. Se eu tivesse escutado os críticos, nunca teria construído nada. A verdade é que as pessoas de sucesso não gastam tempo reclamando. Elas encontram soluções. Bill Gates e Warren Buffett não se tornaram bilionários porque tiveram sorte. Eles enxergaram oportunidades onde ninguém via. Foi isso que decidi fazer. Enquanto todos zombavam da ideia de um site chinês de comércio eletrônico, eu focava em entender o que os consumidores precisavam. Não havia infraestrutura, ninguém acreditava no e-commerce, mas eu enxergava algo maior. Era questão de tempo até que as pessoas percebessem o valor da internet, e quando esse momento chegasse, eu já estaria pronto. O segredo do sucesso não é acertar sempre, mas sim nunca desistir. Cada obstáculo me tornava mais forte, mais preparado. Eu aprendi a transformar desafios em aprendizado. Enquanto alguns esperavam as condições perfeitas, eu estava construindo, testando, errando e ajustando. E foi essa mentalidade que fez a diferença. O otimismo não é sobre ignorar os problemas, mas sobre acreditar que cada problema carrega uma oportunidade escondida. E foi seguindo essa filosofia que encontrei uma das maiores oportunidades da minha vida. As maiores oportunidades do mundo estão escondidas nos problemas que ninguém quer resolver. Sempre que alguém reclama, ali está uma chance de construir algo grandioso. O comércio na China era desorganizado, os pequenos negócios não tinham espaço para crescer, e as empresas não tinham como vender para o mundo. Vi essas dificuldades não como barreiras, mas como portas abertas. Onde os outros viam crise, eu via possibilidade. O Alibaba nasceu dessa ideia. Eu não criei apenas um site de vendas, eu criei uma ponte entre pequenas empresas e o mercado global. Enquanto o mundo olhava para os Estados Unidos como referência, eu olhava para os pequenos comerciantes da China. Eles tinham produtos, tinham talento, mas não tinham visibilidade. E foi isso que transformei em um negócio bilionário. O sucesso não está em criar algo novo, mas em resolver problemas reais de forma eficiente. As reclamações das pessoas são os sinais do que precisa ser feito. Se um serviço não funciona bem, alguém precisa melhorá-lo. Se as pessoas enfrentam dificuldades,
alguém precisa criar uma solução. Foi assim que o Alibaba cresceu. Não foi um golpe de sorte, foi uma resposta a um problema. Mas para que tudo desse certo, eu precisava de mais do que uma ideia. Eu precisava de uma equipe, de pessoas que acreditassem nesse sonho tanto quanto eu. Nenhum grande império é construído sozinho. Desde o início, eu sabia que precisava de uma equipe, de pessoas que compartilhassem da minha visão e estivessem dispostas a enfrentar as dificuldades comigo. O mundo nos ensina a buscar validação externa, a esperar que os outros acreditem em nós antes de agirmos. Mas aprendi cedo que a crença mais importante é a nossa própria. Se eu não acreditasse no Alibaba, como poderia convencer outros a seguirem comigo? Muitas vezes, me disseram que minha ideia era loucura. Mas eu encontrei pessoas que, mesmo sem dinheiro, mesmo sem garantias, acreditavam tanto quanto eu. Construímos Alibaba dentro de um pequeno apartamento, sem grandes recursos, sem investidores, apenas com determinação e um objetivo claro. O que nos uniu não foi um salário alto ou promessas vazias, mas sim a convicção de que podíamos mudar algo. Eu não buscava os mais inteligentes ou os mais experientes. Eu buscava os que tinham coração, garra e resiliência. O verdadeiro líder não é aquele que comanda, mas aquele que inspira. O sucesso do Alibaba não veio porque eu era o melhor, mas porque criei um ambiente onde pessoas comuns podiam se tornar extraordinárias. Quando você dá às pessoas um propósito, elas se dedicam de corpo e alma. Trabalhar em equipe não é apenas dividir tarefas, é compartilhar sonhos. Foi essa cultura que transformou uma ideia desacreditada em um império global. Mas um sonho, sem ação, continua sendo apenas um sonho. O mundo está cheio de grandes ideias. Todos os dias, alguém pensa em um novo negócio, em uma inovação, em algo revolucionário. Mas o que separa os bem-sucedidos dos que ficam apenas sonhando é a ação. Muitas pessoas passam a vida esperando o momento perfeito, o dinheiro ideal, a oportunidade certa. O problema é que esse momento nunca chega. Se eu tivesse esperado as condições ideais, o Alibaba nunca teria existido. O segredo está em começar com o que você tem, onde você está, do jeito que for possível. Quando comecei o Alibaba, eu não sabia nada sobre tecnologia. Não tinha investidores, não tinha apoio do governo, não tinha experiência no setor. Mas eu tinha determinação e coragem para dar o primeiro passo. Criamos o site, cometemos erros, ajustamos, aprendemos no caminho. O que nos levou ao sucesso não foi um plano perfeito, mas a disposição de errar rápido e melhorar constantemente. Quem espera pela perfeição, nunca sai do lugar. Grandes ideias não têm valor se não forem executadas. Conheço muitas pessoas brilhantes que continuam presas na mesma vida porque nunca agiram. A única maneira de aprender é fazendo. Comece pequeno, teste, ajuste, mas comece. O aprendizado vem da prática, não da teoria. E quando você age, descobre que o impossível não é tão impossível assim. Foi essa mentalidade que me levou a compreender que o verdadeiro sucesso não vem apenas do que conquistamos para nós mesmos, mas do impacto que causamos na vida dos outros. Seguindo para o próximo tópico. O maior erro das pessoas é pensar que o sucesso é sobre elas. O verdadeiro sucesso vem de ajudar os outros a terem sucesso. Quando criamos o Alibaba, não queríamos apenas construir uma empresa, queríamos criar algo que ajudasse pequenos empresários a crescerem. E foi essa visão que nos fez diferentes. Enquanto outras empresas tentavam dominar o mercado, nós tentamos fortalecê-lo. Ao ajudar milhões de vendedores chineses a encontrarem clientes pelo mundo, crescemos junto com eles. O dinheiro é uma consequência do valor que você gera. Se você quer enriquecer, encontre uma maneira de melhorar a vida de outras pessoas. Os empreendedores mais bem-sucedidos do mundo não criaram apenas negócios, criaram soluções. Steve Jobs mudou a forma como usamos tecnologia, Elon Musk está revolucionando a mobilidade, e o Alibaba mudou a forma como pequenos comerciantes fazem negócios. O que todos têm em comum? Ajudaram milhões de pessoas antes de colherem os frutos. Se você quer construir algo grande, comece pensando em como pode ajudar os outros.
Não se trata apenas de vender produtos, mas de resolver problemas reais. Quando você foca no impacto, o sucesso se torna uma consequência natural. E foi exatamente isso que aprendi ao longo da minha jornada. A maior recompensa não é o dinheiro, mas sim a transformação que você causa no mundo. E essa é a verdadeira essência de uma vida bem-sucedida. O que separa aqueles que vencem dos que ficam pelo caminho não é talento, sorte ou dinheiro. É a capacidade de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Durante anos, fui ignorado, ridicularizado e desacreditado. Mas em vez de reclamar, eu busquei soluções. A vida me ensinou que cada fracasso carrega uma oportunidade escondida, e aqueles que aprendem a enxergar isso são os que mudam o mundo. O sucesso não é um destino, é uma jornada de persistência e aprendizado contínuo. Cada dia que passa é uma chance de construir algo maior, de sair da inércia e começar a criar a sua própria história de sucesso. O mundo não recompensa quem espera, mas sim quem se arrisca. A escolha está nas suas mãos. Se você quer algo grande, comece agora, mesmo sem dinheiro, mesmo sem apoio, mesmo sem saber exatamente como. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, você vai encontrar mais lições que podem transformar sua forma de pensar e agir. O conhecimento só tem valor quando é aplicado. Então, pegue essa história, tire suas lições e coloque tudo em prática. Seu futuro não está escrito. Você é quem vai decidir como ele será.